A escuridão que habita entre nós raramente revela seu rosto. No entanto, ao longo da história, há aqueles que afirmam ter sido tocados, possuídos, corrompidos por forças além da compreensão humana. Estes são relatos de possessão demoníaca, vozes no vazio, corpos em agonia e um mal que não pode ser controlado. Vamos mergulhar no abismo destes 10 casos arrepiantes. O visitante do quarto. Eu tinha 17 anos quando aconteceu. Estava sozinha em casa, deitada na cama, e lembro que olhei para o teto, esperando o sono chegar. Foi então que senti a pressão. Meu peito ficou pesado, como se alguém tivesse sentado sobre mim. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Então, ouvi. Não era uma voz qualquer. Era sussurros, vários ao mesmo tempo, em línguas que eu não entendia. Quando finalmente consegui me mexer, percebi que havia marcas de mãos roxas no meu pescoço. Eu nunca esqueci. O homem no espelho. Começou quando eu comprei aquele espelho antigo num mercado de pulgas. Achei que era uma peça interessante, mas à noite algo parecia diferente. Meu reflexo parecia se mover quando eu não me mexia. Um dia, enquanto olhava no espelho, vi um homem atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Então a voz começou. Eu vejo você, ele dizia. A cada dia que passava, sentia que ele estava mais perto dentro de mim. Quando finalmente quebrei o espelho, senti uma dor lancinante no peito, como se algo estivesse sendo arrancado. Desde então, não consigo olhar em nenhum reflexo por muito tempo. A voz na igreja. Eu costumava ser uma pessoa devota. Ia à missa todo domingo, mas naquele dia algo mudou. Durante a oração, senti uma risada dentro da minha cabeça. Não era minha, mas estava lá. Tentei ignorar, mas ficou mais alto. De repente, eu estava gritando, palavras que nunca tinha aprendido, uma língua que parecia antiga. O padre tentou se aproximar, mas eu o empurrei com força desumana. No final, desmaiei e quando acordei, havia marcas de arranhões nos bancos. Nunca mais voltei à igreja. O sonho sem fim. Tudo começou com um sonho. Eu estava em um campo escuro, cercado por sombras que sussurravam meu nome. Quando acordei, meu corpo estava coberto de cortes que não estavam lá antes. As noites seguintes foram piores. Eu sonhava que algo entrava em mim, me preenchia de ódio. Um dia, acordei segurando uma faca na mão e não fazia ideia de como ela foi parar lá. Tive que sair da minha casa, mas até hoje, às vezes, sinto aquelas sombras atrás de mim. O livro na biblioteca. Trabalhava como bibliotecária quando encontrei aquele livro velho. Não tinha título, só símbolos estranhos na capa. Quando o abri, senti algo. Como um vento frio que saiu do livro. Nas semanas seguintes, minha vida desmoronou. Comecei a ouvir vozes enquanto trabalhava, e meus colegas disseram que eu estava murmurando coisas assustadoras. Eu não me lembro disso. Um dia, acordei no chão da biblioteca com o livro aberto ao meu lado. Desde então, ouço um zumbido constante, como se alguém estivesse esperando que eu abrisse o livro novamente. O objeto na praia. Encontrei aquele amuleto na praia durante uma caminhada. Era feito de osso, com símbolos gravados nele. Achei interessante e levei para casa. Na primeira noite, tive um pesadelo horrível. Via rostos deformados, cheios de dentes, me olhando com fome. Quando acordei, o amuleto estava no meu peito, mesmo que eu o tivesse deixado em outra sala. Comecei a falar coisas que não entendia, como se minha boca não fosse minha. Quando joguei o amuleto no mar, a sensação foi embora, mas às vezes ainda sonho com aqueles rostos. A presença na estrada. Eu dirigia sozinha numa estrada deserta quando senti o cheiro. Era como carne queimada. Olhei pelo retrovisor e vi algo sentado no banco de trás.
mas quando virei, não havia ninguém. Depois disso, comecei a ter lapsos de memória. Amigos diziam que eu parecia outra pessoa, mais fria, distante. Um dia acordei com as mãos cobertas de terra e não sei onde estive. Aquele cheiro ainda me persegue. O jogo que deu errado. Eu e meus amigos decidimos brincar com um tabuleiro Ouija por diversão. No início parecia inofensivo, mas então algo mudou. O ponteiro começou a se mover sozinho e a vela na sala se apagou. Depois disso, comecei a ter episódios estranhos. Minha visão escurecia e quando voltava, as pessoas ao meu redor estavam assustadas. Elas disseram que minha voz mudava. Ficava grossa e eu falava coisas horríveis sobre elas. O tabuleiro ainda está guardado, mas nunca mais toquei nele. O rosto no teto. Eu tinha 10 anos quando vi pela primeira vez. Um rosto no teto do meu quarto, olhando para mim com olhos que brilhavam no escuro. Achei que era minha imaginação, mas então ele começou a falar. Dizia coisas terríveis, segredos que eu não deveria saber. Depois disso, comecei a sentir dores pelo corpo, como se algo estivesse me apertando por dentro. Durante anos, o rosto me seguia em pesadelos. Só desapareceu quando minha avó fez uma oração poderosa, mas nunca me senti totalmente livre. A noiva do demônio. Eu ia me casar em 2 semanas, quando comecei a ter visões de um homem de olhos completamente negros. Ele dizia que eu era dele, que o casamento não poderia acontecer. Minha saúde começou a piorar, perdi peso rapidamente e meus olhos ficaram fundos. No dia do casamento, desmaiei no altar. Quando acordei, estava no hospital, com a palavra minha arranhada no meu braço. Meu noivo cancelou tudo, mas sinto que ele me salvou de algo muito pior. Essas histórias são apenas um vislumbre do que algumas pessoas enfrentaram. Verdade ou delírio, a possessão demoníaca continua a nos assombrar. Talvez seja um aviso, ou talvez seja algo que nunca deveríamos entender. O que você faria se a escuridão decidisse bater à sua porta?